Não sei onde é que alguns candidatos vão buscar os seus dados, mas a verdade é que em Viana do Castelo os apartamentos cresceram 27% neste período e as moradias 22%, pelo menos em termos de avaliação bancária ou mediana de avaliação bancária. Perfeitamente, aliás, dentro da média nacional. Esta ideia de que alguns candidatos tentam fazer do seu concelho o pior do país e que, de facto, existiu uma evolução brutal de preços no seu concelho não faz grande sentido. Mais vale, de facto, utilizarem dados mais credíveis e serem mais verdadeiros sobre aquilo que estão a avaliar, para dessa forma propor, na minha opinião, políticas melhores. Olá e bem-vindos a mais um vídeo da Europlus, parte 2 de onde é que estão os nossos políticos naquilo que concerne à habitação em Portugal, agora já com as eleições findas e, portanto, já se conhecem os resultados. Nós prolongámos aqui um bocadinho o tempo para, efetivamente, lançarmos estes vídeos, porque poderia, eventualmente, influenciar a decisão de voto de cada um e eu, efetivamente, não queria isso. Agradeço muito todo o feedback do primeiro vídeo, ainda bem que gostaram. Eu prometi fazer todas as sequências até ao final, de todos os debates que vir, e, portanto, aqui estou a cumprir parte dessa promessa. E começamos com Beja. A joia do Baixo Alentejo, uma cidade que eu verdadeiramente adoro, e começamos com uma intervenção do candidato do Bloco de Esquerda. E eu aqui começo já por fazer uma pergunta. É impressão minha ou o Bloco de Esquerda, naquilo que concerne a habitação e naquilo que concerne a especulação imobiliária, tem sempre que estar a ler de algum lado, como na parte 1 eu falei da cartilha, da candidata que estava efetivamente a ler um texto que ela escrevia, ou se não estiver a ler de lado nenhum, há lugar a brancas? Mas o Bloco tem propostas para enfrentar esses problemas? Temos algumas propostas para enfrentar aqui estes problemas, nomeadamente relativamente à questão da habitação. Vão existir verbas para investimento na habitação. Agora, temos que estar atentos onde é que estas verbas vão ser investidas e como é que elas vão ser investidas. E existe tecido urbano que está degradado e que é responsabilidade da autarquia o investimento neste tecido urbano e não foi feito. Ainda recentemente foi apresentado aqui a criação... Está uma falha de memória. Uma falha de memória e uma branca. Foi o caso do candidato do Bloco de Esquerda, Gonçalo Monteiro. Não se preocupe, Sr. Monteiro, acontece aos melhores. Agora, o presidente reeleito acabou por falar de vantagens, e resta saber quais é que seriam essas vantagens, mas vantagens de uma maneira geral em dois impostos, IMI e IMT, para pessoas abaixo dos 40 anos que queiram comprar casa. E agora, no nosso programa eleitoral, iremos propor vantagens de IMT e de IMI para quem adquirir casas e para quem comprar casas nas freguesias até aos 40 anos de idade. Nós queremos, de facto, ter um concelho uno, solidário, em que não percamos as freguesias de vista. Queria deixar uma coisa muito bem clara. Eu não tenho palas ideológicas, eu não me guio por ideologia e, apesar de eu ser, de facto, muito mais à direita do que centro ou esquerda, a verdade é que eu me guio pela lógica. E, portanto, neste caso, não poderia deixar de concordar com esta ideia, mesmo vindo de um candidato de esquerda, em primeiro lugar, e de um candidato que está a propor a baixa de impostos para a compra de habitação própria, que é algo que eu genericamente discordo. A verdade é que neste caso faz sentido porque Beja está a perder população e é de facto uma maneira, ao contrário de derramas e IMIs insignificantes, efetivamente uma maneira de reter população neste concelho. Eu concordo com esta medida porque, ao contrário de outras que de facto são insignificantes e muito pouco efetivas para reter população naquilo que, em determinados concelhos, como o de Beja, e que vão, aliás, contra a ideia de comprar casa própria, o IMT é de facto algo que tem um peso bastante significativo na compra de casa própria e até, de certa maneira, o IMI. Aquilo que me pareceu menos estranho foi o candidato do PSD à Câmara de Beja, que propôs uma alternativa bastante à esquerda, como criar um parque habitacional municipal e ao sugerir que a Câmara perdeu o controlo do parque habitacional ou do mercado de habitação em Beja. Constitui uma oportunidade extraordinária e única, se calhar para os próximos 100 anos, sem querer fazer uma futurologia também tão à frente, para requalificar o nosso centro histórico, colocando alguns desses edifícios
a serem destinados à habitação para jovens edifícios com tipologias T0s, T1s, onde possam iniciar a sua vida e onde possam, a partir daí, depois constituir as suas famílias e almejar outro tipo com rendas mais baixas. Com rendas mais baixas. As rendas em Beja são caríssimas. E porquê? Porque a Câmara Municipal perdeu o controle do mercado imobiliário, porque ao longo dos anos foi uma forma de se autofinanciar entre as duas forças políticas que estão. Viana do Castelo. Já em Viana do Castelo, os candidatos não falaram muito de habitação. Uns queixaram-se da parca habitação pública, enquanto outros disseram que a habitação está em níveis especulatórios muito grandes e que caiu na mão de privados. O candidato pelo Bloco de Esquerda, Jorge Teixeira, criticou o atual presidente e agora reeleito por em 4 mandatos não fazer nada relativamente à habitação pública e disse que nos últimos 4 anos a Viana do Castelo, o valor da habitação em Viana do Castelo, o valor do imobiliário em Viana do Castelo cresceu 60% nos últimos 4 anos, enquanto o resto do país cresceu apenas 20%. A questão da habitação é uma questão fundamental e eu lembro aqui, o vereador Luís Nobre é vereador há 4 mandatos. Não creio que tenha mandado construir uma única casa do município nesses 4 mandatos. E, portanto, hoje falamos na Estratégia Municipal para a Habitação, fruto do primeiro direito. Há 26 milhões de euros que vão ser gastos nisso, a maior parte dos quais para reabilitar património que é municipal. Ou seja, a Câmara Municipal não só não intervém no mercado imobiliário, como faz uma outra coisa que é não trata bem do seu próprio património e, portanto, a maior parte das pessoas que vivem em condição de precariedade absoluta vivem em património municipal. E, portanto, quando nós juntamos a questão do poder de compra com a questão de que os preços da habitação média em Viana do Castelo subiram 60% em 4 anos, enquanto que subiram 20% no resto do país, significa que nós temos cada vez menos jovens com acesso à habitação e, portanto, as pessoas naturalmente vão embora. E, portanto, a habitação é uma questão muito importante. Outra questão muito importante é a habitação no centro histórico, ou seja, nós investimos, públicos e privados investem aos milhões no centro histórico e nós vamos ver o que é que se reabilitou. Das 204 casas que se reabilitaram, só 24 é que são T3 ou superiores. Portanto, apesar dos preços serem proibitivos para a maior parte das pessoas, elas não estão disponíveis para fixar gente. E, por exemplo, agora vem anunciado também já um pacote de incentivo ao comércio no centro histórico e não há pacote de incentivo que supere a falta de pessoas que residem no centro histórico. Portanto, se perguntarem aos comerciantes, o que eles precisam não é de um incentivo para aguentarem o seu próprio comércio, o que eles precisam é que os clientes residam no centro histórico. Não sei onde é que alguns candidatos vão buscar os seus dados, mas a verdade é que em Viana do Castelo os apartamentos cresceram 27% neste período e as moradias 22%, pelo menos em termos de avaliação bancária ou mediana de avaliação bancária. Perfeitamente, aliás, dentro da média nacional. Esta ideia de que alguns candidatos tentam fazer do seu concelho o pior do país e que, de facto, existiu uma evolução brutal de preços no seu concelho não faz grande sentido. Mais vale, de facto, utilizarem dados mais credíveis e serem mais verdadeiros sobre aquilo que estão a avaliar para, dessa forma, propor, na minha opinião, políticas melhores. O ponto crucial é que, de certa maneira, Maurício da Silva, o candidato pela Iniciativa Liberal, explicou muito francamente e abertamente aquilo que as pessoas realmente querem e não aquilo que os partidos de esquerda rogam. Esta intervenção é, de resto, uma das intervenções que marca este vídeo, parte 2, e com a qual eu não poderia concordar mais. As pessoas não precisam, eu falo por mim, pelas pessoas com que falo nas ruas, as pessoas não querem uma casa ou uma habitação que seja oferecida pela autarquia ou com um preço mais baixo do que... O que as pessoas querem é ter capacidade de compra, é ter poder de compra para escolher onde querem residir. Se querem morar em Darque, se querem morar em Cardielos, onde querem residir. Évora. Em Évora, o candidato do Bloco de Esquerda, Raul Rasga, disse que existe um desfazamento muito grande entre o preço imobiliário em Évora e no resto do país, um desfazamento, aliás, absurdo, e que estamos perante um caso claro de especulação imobiliária que deveria ser contornada com habitação municipal. Efetivamente, a minha experiência, o mercado de Évora está muito sobrevalorizado, embora eu não consiga encontrar os números de 1.476 euros, salvo erro, referidos pelo candidato, versus 1.200 e poucos euros no resto do país, e a verdade é que Évora está bastante sobrevalorizada, embora eu não encontre estes números.
Raul Rasga propõe assim criar um plano de habitação municipal através do PRR. Esta incapacidade, não é, do mercado funcionar, ou melhor, o mercado funciona de forma distorcida. E, portanto, há aqui um problema. E isto só se resolve com o quê? Com a intervenção pública. Com a Câmara a construir casas? Exatamente. Onde for preciso, a Câmara constrói. Onde for preciso, a Câmara recupera, e há orçamento aluga. Para isso, Raul Rasga? O orçamento para isso terá que vir do PRR e dos 63 milhões de euros, que não serão suficientes, muito provavelmente. Voltamos àquela ideia muito batida de transformar as câmaras todas deste país em fundos de investimento imobiliário e fundos para investir em imobiliário e arrendar as casas. Embora aqui Raul Rasga queira entrar no alojamento local. Mas eu só faço duas perguntas quanto a este tema. Em primeiro, vamos formar equipas de empregados camarários para terem um know-how suficiente para tratarem e gerirem todas as casas? E já agora, quem é que realmente vai faturizar todo o dinheiro envolvido na manutenção destes imóveis daqui a 10 ou 20 anos? Raul Rasga faturizou isso nas suas contas, ou é simplesmente empurrar com a barriga para a frente e quem estiver a governar a Câmara daqui a 20 ou 30 anos que venha e que pague as contas? É que o imobiliário tem manutenção a longo termo e essas contas nunca são faturizadas pelos políticos quando propõem parques habitacionais. Ainda em Évora, o candidato do PS, que já agora esteve muito perto de ganhar as eleições, apontou para o problema dos licenciamentos e merece por isso uma menção honrosa. Em situação muito complexa, por atrasos nos licenciamentos municipais, que é um problema que Évora sofre também, enfim, dá uns anos a esta parte. De uma forma mais natural, o candidato do PSD, Henrique Sinsim, apontou também o dedo aos licenciamentos e merece também por isso a mesma menção honrosa. Temos que agilizar aquilo que são a apreciação dos processos que entram de licenciamento, demoram anos. Temos que agilizar os processos e temos que também criar condições que a família da classe média possa comprar uma casa em condições, com o quintal. Quer dizer, hoje em dia as casas que estão para venda ou são valores exorbitantes, de facto, não, para alguns, para poucos, mas para a classe média não existe habitação nova, condigna. Portanto, é isso que tem que ser feito, é agilizar, flexibilizar. Procedimentos. Exatamente. A candidata Flor Bela Fernandes, com apoio partidário, teve uma intervenção bastante mais em linha com aquilo que eu acho correto. Prevê-se a construção de 200 fogos numa zona que é o Escurinho, em Évora, que é uma zona muito degradada, efetivamente, e com o qual nós não concordamos. Concordamos, sim senhora, que haja um realojamento daquelas 70 famílias que vivem no Escurinho, mas achamos que aquele terreno não deve ser para a habitação social, mas deve ser para a habitação a custos controlados ou arrendamento para jovens. Mas se e é aí tem que ser os privados a intervir. Então? Como? Se isso é insuficiente, o que é que propõe mais? Deixar que os privados possam intervir nesse terreno em parceria com o município e alterar os planos. O plano de urbanização tem que ser revisto, o plano de salvaguarda do centro histórico para as questões da reabilitação tem que ser efetivamente uma realidade. A Câmara tem que fazer investimento em lotes, se é que não tem bolsa de lotes, não sei, nunca ouvi falar disso, gostaria de ter essa informação que desconheço, porque só assim é que se consegue intervir nos preços da habitação. E mais, temos que fazer parceria com os privados, não temos que ter qualquer preocupação em falar com proprietários, com construtores civis e perceber qual a melhor solução para todos. E o facto é que os nossos jovens precisam de uma habitação. Nós não podemos ter, até a tabela de taxas, por exemplo, tem que ser revista a questão das isenções, é uma competência direta do município e da Assembleia Municipal. Nós não podemos ter jovens nas aldeias, quando andamos a apregoar que queremos fixar pessoas nas aldeias, e depois temos um jovem que quer construir uma casa e recebe uma carta do município a dizer que para a licença de construção são 17.000 euros. É impensável. Alguma coisa está mal. E também está mal porque ninguém explicou ao jovem porquê 17.000 euros. Que eu acho que isso é elementar no século XXI em que estamos, para resolver uma o entidade problema pública informar porque é que está a cobrar 17.000 euros às pessoas. Ou seja, chamem-se os privados a jogo e reveja-se o PDM e o PU. Façam-se parcerias com empreiteiros privados. Não é compreensível, na minha opinião, que um licenciamento custe 17.000 euros e ao mesmo tempo temos uma carrada de candidatos que propõem parques habitacionais. Isto é válido tanto para este município como para outro qualquer. E aquilo que tudo eu acho correto e que acho que é representativo de tudo aquilo em que eu acredito neste caso, é agora materializado neste excerto. Lá está a construção de 200 casas da Câmara. A Câmara já tem casas a mais. A Câmara não tem que ter casas. A Câmara tem que ter casas de transição para quando famílias estão mal, é que nós pegamos nessas pessoas. Pois hoje em dia a Câmara não tem casas de transição. Não consegue. Se uma família for despejada hoje, eles não têm onde os pôr. Aí sim. Aí é que a Câmara tem que ter. O que a Câmara tem que fazer
é aumentar o PDM, em que os terrenos, em vez de custarem 92 mil euros, custem 15 ou 16 ou 17 mil. E não é a Câmara que tem que andar a construir casas para as pessoas. Os terrenos urbanizáveis. Claro. Quem tem que construir casa para as pessoas são os empresários. Porque os empresários é que geram riqueza, não são as câmaras. As câmaras só geram a dívida. Quando é que vem estes 63 milhões? Vem para cá, então vamos fazer mais casas, vamos arranjar. A Câmara tem a ABEBRA. Por que razão a Câmara tem que ter 1000 e não sei quantas casas? A Câmara só tem que as vender. Vende a quem lá vive, as pessoas comprem as casas e a Câmara deixa de andar a perder dinheiro. E as pessoas dinheiro. terão condições para comprar essas casas? Quem Carlos tiver, Magno compra. Magalhães. Ainda agora estavam a falar no bairro do Escurinho. Há muitas casas no bairro do Escurinho que são de privados. Que as pessoas compraram essas casas. Ainda agora estão a fazer obras de pintura e de recuperação de casas que somos nós que as estamos a pagar. Muito obrigado a Carlos Magalhães do Chega por resumir tão bem aquilo em que eu acredito. E antes que me digam que eu sou do Chega, eu estou a concordar com Carlos Magalhães e com o Chega porque estamos a falar de habitação. E aqui eu não poderia concordar mais com isto. Infelizmente o candidato do Chega não conseguiu ser eleito vereador da Câmara. Já agora vamos resumir aquilo que o presidente reeleito, Carlos Pinto de Sá, acha do mercado imobiliário. Que não pode ser o mercado, porque como o mercado já mostrou, não resolve o problema. Pudera, com licenciamentos de anos e complicações desnecessárias, já para não falar da parte de impostos em cima dos investidores e promotores imobiliários, como raio não haveria o mercado de estar assim? E que tal remover as limitações do mercado? Faro. Em Faro, o candidato apoiado por partidos mais à direita, como o CDS e o PSD, Rogério Bacalhau, disse o seguinte: conjunto de pessoas aceder mais facilmente à habitação, mas não resolve o problema. Quem resolve o problema são os privados, são os promotores que fazem, constroem fogos e que os põem no mercado. E aí, nos últimos censos, em particular nos últimos 4 anos, porque de 2011 até agora, os primeiros 5 anos, não havia uma única grua no concelho. Se recordam, em 2010, 11, 12, durante a crise, não havia nada. Nos últimos anos foram feitas mais 1000 fogos no concelho de Faro. Isso deve só aos promotores. Dizendo como é natural que os privados é que resolvem o problema da habitação. E é isso com o qual eu concordo. Notou a esquerda personificada pela candidata da CDU a dizer com a cabeça que não? Repare. Eu acho que estes 30 segundos resumem bem aquilo que a direita e a esquerda propõem relativamente a esta matéria. Mas porque não falamos apenas de direita e de esquerda, e nem sequer de partidos, uma vez que neste caso estamos a falar muitas vezes de candidatos, reparem o que disse Elsa Cunha, candidata pelo PAN, em Faro, sobre esta matéria ao propor incentivos fiscais para o arrendamento. A tendência para que haja a habitação, que é um problema gravíssimo, uma habitação a preço justo, com apoios, com requalificação de edifícios devolutos que podem ser aproveitados para arrendamento, com benefícios fiscais para quem o fizer, para a população em geral, para jovens, pensando também nos profissionais que estão deslocados e que vêm para Faro, que muitas das vezes recusam os contratos porque não conseguem comportar a habitação. Estou-me a lembrar dos enfermeiros, que é um exemplo paradigmático e tanta falta temos. Uma ideia com a qual, de resto, eu corroboro. E pronto, acaba assim esta parte 2 da série Onde é que os políticos têm a cabeça. Voltem, por favor, a comentar o vosso município, para eu ter a certeza que cubro todos os municípios. Digam-me o que é que acham daquilo que foi a minha opinião, mesmo que já tenham comentado nos outros vídeos. E digam se concordam com alguma ideia ou se houve alguma ideia nos debates que vocês tenham visto que eu não referi aqui, com a qual concordam ou discordam particularmente, porque também seria interessante e importante ver esse tipo de opinião e trazermos isso ao debate. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Se acham que foi útil este vídeo, está a ser útil esta série, deem-nos o vosso gosto, é muito importante. E até ao próximo vídeo desta série. Fiquem bem, obrigado, bons negócios imobiliários.